A questão 5, ela remete a quê, professor? Ela remete à transitividade. Então, ele pede o quê? Quanto à sintaxe de regência, qual é a afirmação incorreta? Ele diz, ele tem o texto, ele não diz quais são os verbos, ele apenas diz, no primeiro parágrafo, há um verbo transitivo indireto. No segundo parágrafo, há um verbo transitivo indireto. Com isso aqui, você vai matar a maioria das questões. Preste atenção. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Peraí, deixa eu subir lá para cima. Olha o pleonasmo aí, professor. Subir para cima, descer para baixo. Não tem problema não. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Certo? Vamos revisar esses três verbos aqui e três funções sintáticas. Certo? Em relação aqui, a esses verbos aqui, primeiro passo, meu aluno, primeiro passo é sempre encontrar o sujeito. O sujeito é a primeira função sintática que você deve identificar. Então, você vai pegar o verbo e vai fazer a perguntinha, beleza? Ok. Depois que você encontra o sujeito, você vai para o segundo passo. O segundo passo, que é fazer as perguntas, beleza? Olha só, no verbo transitivo direto, depois que você acha o sujeito, você vai perguntar o que, vai perguntar quem, e a resposta vai ser o objeto direto. Então, aqui vocês vão ter três ideias. O sujeito, o verbo transitivo direto e o objeto direto. Tranquilo? Vocês vão ter essas três ideias aqui. Beleza? O transitivo indireto, ele rege preposição. Então, na perguntinha vai ser preposição mas que, preposição mas quem. A resposta disso é o objeto indireto. Vamos relembrar então o conceito. O que é objeto direto? É um complemento verbal. É um complemento verbal sem preposição. O que é um objeto indireto? É um complemento verbal, ou seja, completa verbo, com preposição. Então, a diferença entre os dois está na perguntinha. Um é sem preposição, o que, quem. O outro é preposição, mas que, preposição, mas quem. Certo? O outro, que é o verbo transitivo direto e indireto, você vai fazer as duas perguntas. Tanto pode fazer a primeira, o que, quem, vai te dar o objeto direto, quanto pode fazer a segunda, preposição mas que, preposição mas quem. E aí ele vai te dar o quê? O indireto. Tranquilo? Geralmente, o verbo transitivo direto e indireto vai ser essa análise aqui. Geralmente, você vai associar a essa ideia aqui. Algo a alguém. Então, com isso, revisamos o sujeito. Você encontra o sujeito fazendo esta perguntinha aqui, que, o quem é que, mais verbo. Depois disso, vem a transitividade. Beleza? Então, vamos para a questão que diz assim. No primeiro parágrafo, há um verbo transitivo indireto. Transitivo indireto, a perguntinha é preposição mas que ou quem? Preposição mas que ou quem? Vamos lá. Primeiro parágrafo, tá aqui. Primeiro parágrafo eu tenho, apontou, são, divulgar. Eu tenho isso aqui. Então vamos lá. Vamos colocar em prática. Quem é que apontou? Um estudo.
Um estudo é o sujeito. Um estudo apontou o quê? Que as pessoas com mais de 60 anos são mais propensas. Então, ó, esse apontou é transitivo direto. Como é que eu sei, professor? Eu encontrei o sujeito primeiro, que foi o estudo. O que é que apontou o estudo? Eu perguntei depois o quê? O quê? Não pergunte primeiro o quê. Primeiro ache o sujeito para depois achar o objeto, beleza? Vamos lá. Olha o próximo. São. Esse são aqui, ele é um verbo de ligação. Com mais de 60 anos, são mais propensas. Esse são é verbo de ligação. Então, ele vai estar ligado a quê? Ao que chamamos de predicativo. Certo? Verbo de ligação. Divulgar. A divulgar, ó. A divulgar. Divulgar o quê? Notícias falsas. Cuidado, ó. A divulgar o quê? Notícias falsas. Ele pode distanciar. Divulgar o quê? Notícias falsas. Então eu tenho, ó, divulgar é transitivo direto. Notícias falsas é um objeto direto. Professor, o que é na internet? O que é na internet? Professor, o que é na internet? Na internet aqui vai entrar dentro de sintaxe como um adjunto que adverbial de lugar. Na internet vai entrar como adjunto adverbial de lugar. Lembra que o adjunto adverbial é o quê? Ideia de tempo, ideia de modo, ideia de lugar. Ok. Então, gente, não há transitivo indireto na letra A. Portanto, essa é a afirmação que incorreta. Olha a letra B. No segundo parágrafo, há um transitivo direto? Há um verbo transitivo direto no segundo parágrafo? Ah, sim. Há. Onde é que está ele, professor? Está aqui, ó. Ó, analisaram. Analisaram. É um verbo transitivo que? Direto. Vamos encontrar o sujeito primeiro. Quem é que analisaram as publicações? Os autores. Os autores é o quê? Sujeito. Depois eu vou fazer o quê? Os autores analisaram o quê? As publicações. Aí eu tenho analisar é VTD, publicações é objeto que? Direto. Olha como estamos estudando duas coisas ao mesmo tempo. Transitividade e função sintática. Olha a letra C. No terceiro parágrafo, há predominância de transitivos diretos. Vamos lá. Terceiro parágrafo, transitivos diretos. Concluiu, divulgou, dizem. Certo? Observe. Quem é que concluiu? A pesquisa. A pesquisa é o sujeito. A pesquisa concluiu. Concluiu o quê? Que, de forma geral, o compartilhamento de artigos de sites. Beleza, então, ó, VTD, certo? VTD. Aí eu tenho aqui, ó, o foi. Foi. O que é o foi, professor? Foi uma atividade rara. Eu tenho aqui, ó, um verbo de ligação. O verbo de ligação não expressa ação. Lembra dessa relação? Para que serve o verbo de ligação? Para que serve o verbo de ligação? Ele liga o sujeito a quê? Ao predicativo. Ele liga o sujeito ao predicativo. O que é o predicativo, professor? É uma característica. É uma característica. Tranquilo? Beleza? Olha o outro aqui. Não divulgou. A ampla maioria dos usuários não divulgou, né? Eu tenho o quê? Quem é que não divulgou? A ampla maioria dos usuários.
Eu consigo perguntar, ó, não divulgou o quê? Nenhum artigo de portais de notícias. Então é o quê? É verbo transitivo direto. Olha a próxima. No quarto parágrafo, há um transitivo direto? Vamos lá? Vamos lá, cadê? Tem também, que é quem, ó? Identificou. Identificou aqui, certo? E compartilharam, ó. Eu tenho dois no caso. Então, ó, o estudo identificou, o estudo é o sujeito, o estudo identificou o quê? Que os usuários na faixa etária, tá aí a resposta. Ok? Compartilharam. Compartilharam o quê? 7 vezes mais artigos de portais de notícias falsas do que o grupo etário. Então eu tenho dois aí, ó, transitivo direto. Identificou e compartilharam. Compartilharam. Então, meus alunos, verbo transitivo direto é um dos mais cobrados em provas de concursos, muito cobrado pela banca Consulpan. Para achar o VTD, primeiro ache o sujeito, depois pergunte o que ou quem. Beleza? Ok, a resposta é A.